Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa terceira aula do curso de Introdução à Física Nuclear. A última parte aí, né, do espalhamento de Rutherford. Certo? Então, antes de eu entrar nessa última parte aqui, eu preciso dar uma revisada em relatividade restrita. Né? Se você nunca viu, tem no apêndice do DAS, ou tem também no apêndice do Iceberg. Tá? Okay. Mas eu acredito que você já tenha visto. Né? Certo? Então, só para fixar a notação aqui, imagine que você tenha dois referenciais, né? Ou dois observadores aí, né? Com réguas e relógios, né? Que eles inicialmente estão coincidindo os seus dois sistemas aí, né? No instante t igual a zero, por exemplo, t igual a t' igual a zero, esses dois sistemas estão coincidindo totalmente aí os eixos, né? As origens, etc. Certo? E digamos que o O' se mova, né? Uma velocidade beta vezes c. Beta, então, na verdade, é a velocidade em múltiplos da velocidade da luz. Né? Então ele se move aí com uma velocidade v ao longo do eixo x, por exemplo. Certo? Eu não vou rodar os sistemas, não vou dificultar aí o problema, não. É só um boost. Certo? Okay. Então, como é que estão relacionados, digamos, a posição dessa partícula aqui? É um evento nesses dois sistemas aqui. Né? Como é que estão relacionadas as coordenadas aí, né, nos dois sistemas? Estão relacionadas por uma transformação de Lorentz, certo? Aqui eu já estou até escrevendo de um jeito mais apropriado aí para você ver a simetria do espaço-tempo, né, multiplicando o tempo aqui pela velocidade da luz, tá? Okay. Então, você tem um shift, né, tanto na coordenada temporal quanto na coordenada espacial, certo? Okay. E as coordenadas perpendiculares aí não mudam, certo? O beta eu já tinha definido aqui atrás, o gama é simplesmente o fator de Lorentz, né? Okay? De dilatação do tempo ou contração do espaço, certo? E a transformação inversa, que eu estou escrevendo as coordenadas linha em função da sem linha. A inversa é fácil, é só você trocar V por menos V, né? Certo? É simplesmente você olhar para o referencial O', vendo o O indo para trás. Tá? Ok? Beleza. Então, usando essa notação aqui, ó, chamando isso aqui de x0', esse de x0, né? Certo? Você vai fazer lá na lista, o primeiro exercício vai mostrar que esse produto escalar aqui definido desse jeito estranho, né, com as componentes temporais com sinal mais e as espaciais com sinal menos, ou pode virar todo o jogo aqui, fazer o contrário, isso é um invariante. Tá? Ele não muda o valor dele por uma transformação de Lorentz. Você pode fazer tanto no sistema produto escalar entre dois vetores, quadrivetores, né? Tanto no sistema O quanto no sistema O', ou no sistema O duas linhas e assim por diante, vai dar sempre o mesmo valor, tá? Por isso que é nenhum invariante, ok? E é um escalar com um número, tá? Sim? Beleza, você vai mostrar isso lá, né? Vou mostrar mais umas coisinhas, certo? E, bom, todo momento, então, na verdade, tem um escalar, né, associado a ele. Então, pega o vetor momento, tá? Ou momento, simplesmente. Que eu vou escolher as componentes assim. Eu não vou mostrar que isso aqui é um quadrivetor, você vai ver isso no curso, ou já viu no curso apropriado, tá? Então, o que acontece? Pode pegar qualquer sistema? Pode pegar, inclusive o sistema que a partícula está em repouso? Sim.
Então, no sistema que a partícula está em repouso, na verdade, essa energia aqui, só isolar aqui é mc ao quadrado, né? Energia de repouso da partícula, o momento espacial, aí, o momento trimomento aí é zero. Tá? Okay. Então, toda partícula que tem a massa, você consegue ir para o referencial de repouso, você consegue mostrar, então, que as componentes nesse referencial são mc e zero. Tá? Okay. E qual é o invariante? O invariante você pode fazer, então, volta aqui. O invariante você pode fazer P escalar P. Certo? Então vai ser P0 menos P vetor, ó, né? P vetor ao quadrado aqui. Tá? P vetor era 0. P0 é E, né? E sobre C. Então é M ao quadrado, C ao quadrado. Então isso vale sempre esse invariante aqui, ó. Essa constante aqui. Sim? É a massa de repouso aqui. A velocidade da luz assim. Esse é o invariante para o quadrimomento, certo? Okay? Pro vetor posição, por exemplo, se for a luz, né, ele com ele mesmo é igual a zero. Então, se for tipo tempo, é maior que zero. Se for tipo espaço, é menor que zero. Assim, tá? Você já deve ter visto isso. Ou se você não viu, você vai ver. Tá bom? O que a gente precisa estar lá na lista. Sim? Tá, joia. Então, de maneira geral, você tem essa expressão aqui, ó, né? E o quadrado sobre o seu quadrado para um vetor de momento, o quadro de momento, vale essa relação, vale. Você pode isolar essa energia. Sim? Essa é a famosa formulinha aí da energia, né? Do Einstein, né? Na verdade, todo mundo só lembra quando P é igual a zero, né? Quando P é igual a zero, isso aqui reduz a energia de repouso no seu quadrado. Certo? Ok? Pode fazer em qualquer referencial? Pode, inclusive no referencial que ela se move com uma certa velocidade, né? Vamos generalizar um pouquinho, vamos deixar livre aqui, né? Beta C, tá? Beta vetor. Então o que acontece? Você consegue achar a fórmula, né? Faz a transformação inversa. Inversa eu já mostrei, mas você vai fazer lá. Inversa é só trocar aqui o sinal do beta, na verdade, né? O gama não muda, o beta muda, né? Se você muda V por menos V, então fica mais aqui, ó. Mais aqui. Assim, se você passa, por exemplo, do referencial em repouso para esse referencial em movimento, com velocidade V, você está vendo a partícula com essa velocidade. Né? Então, aqui a energia era mc, o momento é zero, mesma coisa aqui, o momento inicial era zero, né? O momento no sistema de repouso era zero, e uma energia por unidade, né, de velocidade aqui, mc. Então você acha essas formulinhas, essas aqui são as formulinhas, né, a versão relativística, né? Nota, por exemplo, ó, P não é igual a mv, tem um fator gama aqui, né? Assim, lógico, quando a velocidade for baixa, né, o P é praticamente o P do Newton mesmo, massa vezes velocidade, tá? Posso inverter também isso aqui, ó. Sim? Posso achar o gama e o beta em função do P e do E da partícula, tá? Ok, então vamos começar por essa fórmula aqui já. Era só isso que eu queria revisar, mas eu precisava dessa fórmula aqui, ó. Então, um beta pode ser calculado aí como o momento pela energia aqui. Então, você pode fazer C igual a 1, né? Tá? É uma constante aí, tá? Então, é o momento pela energia. Então, quando você tem colisões, né, quem que vai ser o beta do centro de massa, por exemplo? Né? Vai ser o P pelo E. Sim, mas é o P total, é o P P total das partículas, né, sobre o E total dessas duas partículas que estão sendo espalhadas. Então a gente está tentando fazer espalhamento relativístico, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que inventar umas variáveis aí. Mandou também. Inventou isso aí nos anos 50, 60, tá? Ok. Então o que acontece? Essa é uma boa definição. Se você quiser, isso aqui é uma definição de velocidade do centro de massa. Tá? Okay. Meu beta aqui, ó, eu estou usando essa fórmula aqui. Ó. É o momento pela energia. Tá? Então, bom, das possibilidades você pode ou fazer o momento total ou fazer a diferença dos momentos. Eu vou começar fazendo o momento total e energia total. Tá? Isso na verdade é o que a gente chama de beta. Deixa eu mostrar por quê. Pega o referencial do laboratório. Né? Referencial do laboratório, P inicial era 0 aqui, ó, tá? Essa energia vai ser só a energia de, né? Volta aqui na fórmula da energia aqui, ó. P igual a 0,
vai ser só energia de repouso, MC ao quadrado, certo? Para a partícula 1, não. A partícula 1 é o projétil, certo? A 2 é o alvo, pensando no laboratório. Tá? Então fica essa relação aqui. Ó. Agora, essa relação aqui é fácil ver que no limite em que o momento é baixo, só tem a energia de repouso aqui dominando, né? O teu P eu já comentei, né? Vai ser praticamente o P do Newton ali, o momento vai ser o momento do Newton, tá? O gama é praticamente 1. Sim? Já essas energias aqui de baixo, né? Isso aqui é muito pequenininho, ficam só as energias de repouso. Então, o M1 C ao quadrado mais M2 C ao quadrado, né? Se você corta aqui, posso voltar nessa definição, você vê que a velocidade do centro de massa é o que a gente esperava ali da aula passada, certo? É o momento da partícula alvo aí, né? Alvo não o momento da partícula projétil, né? A partícula alfa, tá? Pela soma das massas totais. Então, é algo que você pode acreditar, uma boa definição aqui de velocidade do centro de massa. Ela recai no resultado não relativístico da aula passada. Tá? E no caso ultra relativístico, né, em altas energias, aí, ou seja, o momento né, P1 vezes C aqui é muito maior do que a energia de repouso, tanto da partícula 1 quanto da partícula 2. Então, o que acontece aqui, né, é que essa primeira raiz aqui, ó, isso aqui é muito, muito grande, né? Isso aqui é muito maior do que essa energia aqui, ó, né? Então, bom, se isso aqui for muito, muito grande, esse número aqui é praticamente só P1 vezes C, que é o que está em cima aqui, já dá 1 já, tá? Então, em primeira ordem é 1 e o restante você vai aproximar. Então, vai fazer isola esse P1 ao quadrado, C ao quadrado, põe ele para fora, vai cortar 1. Ali em cima vai ficar 1, né? Certo? Vai ficar essa fração aqui, a mesma coisa para esse outro aqui que ficou aqui fora, né? Ou divide em cima e embaixo por P1 vezes C. Certo? Legal. Então, o que acontece? Isso aqui é pequenininho. A energia de repouso em relação ao momento vezes velocidade da luz é pequeno. Então, eu posso expandir essa raiz quadrada. Isso aqui vai ficar 1 mais meio, só que está no denominador. Então, menos meio já está aqui em cima. Esse aqui é 1 mais esse sujeito aqui, vai parar lá em cima, 1 menos meio, né? Certo? Faz expansão binomial. Sim. Agora, se as massas do M2 e do M1 aqui forem próximas, né, essa razão aqui é um pouco maior do que essa razão aqui porque está ao quadrado. Tá? Então você fica só com o termo líder aqui, só com esse primeiro aqui. Ó. Essa é a primeira ordem. Tá? Okay? Então se M1 e M2 forem próximos aqui, a gente fica só com beta dessa forma aqui. Tá? Então achou o beta? Achou. Mas muitas vezes a gente quer o gama. Certo? Como é que é o gama? Volta lá, é o fator de Lorentz, né? 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado, beleza. Então eu já sei o beta aqui, eu vou fatorar aqui, ó. Diferença de quadrados fica 1 mais beta, 1 menos beta, né? Então, o beta é 1 mais uma coisinha pequena. Então, esses dois aqui vão me dar 2 mais uma coisinha pequena, já vai dar em segunda ordem, deixa só 2 aqui, ó. 1 menos esse outro aqui vai sobrar justamente esse fator pequenininho, certo? Então basta aqui dentro da raiz, ó, vai ficar 2 inverte, vai me dar esse resultado aqui, então, primeira aproximação para o gama, tá? Então você vê um belo trabalhinho até você achar o gama aí no centro de massa, no caso ultra relativístico aí de altas energias, tá? Tem um jeito geral de você encontrar isso? Tem, na verdade. Isso vai usar novamente o produto escalar invariante, certo? Okay. Tá bom, então vamos mostrar isso. Bom, pega o beta ali da primeira equação aqui, ó. Pega o beta aqui, ó. Essa equação 3 aqui. Isso aqui é energia 1, né? Certo?
eleva ele ao quadrado, eu preciso tirar a raiz, né? 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado. Vamos começar por ele aqui. Então, eleva ao quadrado, beleza? Né? 1 menos isso, tá bom, tira o mínimo. Então, 1 menos beta ao quadrado, tira o mínimo, vai ficar, né? E ao quadrado, 2 vezes E1 vezes M2 aqui, etc. Mais M2 ao quadrado, né? Só que E1 ao quadrado menos P1 ao quadrado C ao quadrado é M1 ao quadrado C a quarto, né? Certo? Vale aquela formulinha, volta lá no começo, né? Da relação de energia-momento, certo? Então tá bom, posso substituir? Pode, né? Agora eu vou, inverto, né? Tiro a raiz quadrada e faço exatamente isso aqui, né? Então 1 sobre raiz quadrada de... Esse cara aqui já sai automático da raiz, certo? Raiz quadrada disso aqui vem parar aqui embaixo. Pronto, cheguei no gama. Tá? Cheguei no gama geral. Certo? Do centro de massa vem no o laboratório. Certo? Relação entre esses dois aqui. Tá bom. Então, lógico, né? Se for alta energia ou ultra relativístico, né? O E1 é praticamente P1 vezes C, que é maior do que a energia de repouso. Certo? Então, esse número aqui em cima é praticamente E1 só. Certo? Ok. Esses dois termos aqui são pequenos perto desses. Sim. Então ficou E1 em cima, E1 dentro da raiz quadrada vai cortar com o de cima aqui, vai ficar raiz quadrada de E1, 2M2C ao quadrado, é exatamente isso aqui, ó. Raiz quadrada de 1, E1 é P1 vezes C, certo? Volta, recai então nessa expressão sim, certo? Isso aqui é o teu gama geral, tá? Beleza, mas eu fiz isso aí por um caminho, né? Não muito direto, né? Eu olhei para o beta, né? Volta lá. Eu olhei para o beta, pensei no beta como uma razão entre P total, pelo E total. Ok, recai no limite não relativístico, porque eu estou acostumado, né? Mas isso aqui não tem um significado maior, não, né? Esse gama aqui, não, do centro de massa e não pode ser visto como uma expressão com um significado maior, e a resposta é sim. Esse denominador aqui embaixo, né, ele é um invariante, né, sim, é o S, a variável de Mandelstam, chamada de S normalmente, que seria a energia total aí no centro de massa. Tá? Ok, deixa eu mostrar isso. Então, você pode calcular o escalar, você pode calcular onde você quiser, o referencial que você quiser, certo? Tá? Eu vou calcular no referencial do lab, por exemplo. Então, P2 inicial é 0. Pode ser o antes? Pode ser o depois? Pode. O referencial que você quiser pode ser do jeito que você achar melhor. Tá? Então, eu estou definindo isso como um momento total ao quadrado. Esse C aqui pode fazer igual. Esse é o momento, quadrimomento total ao quadrado, no sentido de que o quê? A parte espacial e a parte, né, a parte espacial e a parte temporal tem sinais diferentes, tá? Então a parte temporal ao quadrado menos a parte espacial ao quadrado aqui. Se você desenvolver esse P2 é igual a 0, então fica só P1 aqui. Essa energia é só energia de repouso. Vai elevar ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, do segundo, etc. Eu vou de novo substituir isso aqui, né, pela energia de repouso aqui ao quadrado. Então você vê que esse S, esse escalar, já no propósito, né? Esse escalar aí é justamente o que está dentro aqui da raiz do seu denominador, eu radicando aqui. Tá? Okay. Isso visto no referencial do lab. E se eu olhar para o referencial do centro de massa, no referencial do centro de massa, é mais legal ainda. Não? Porque se lembra, o referencial do centro de massa, o momento total é nulo. Então essa parte aqui é 0. Sim, a parte espacial aqui é 0. Só ficam essas duas energias, então, portanto, isso aqui é energia total vista do centro de massa. Mas essa expressão aqui, isso aqui é idêntico, esse E total aqui do centro de massa ao quadrado, é idêntico a esse monstrinho aqui, ó. Sim, é igual, é o mesmo valor, é o mesmo S, a mesma letra. Sim, é um escalar, não vai mudar, tá? Sim.
Então, se você olhar para o teu gama, aqui embaixo é o S? Sim. É raiz quadrada, não do S, na verdade. Sim. É energia total? Então, toda vez que tiver energia total, você substitui por raiz quadrada do S. Tá? Sim. É o mesmo valor? Sim. Mas esse aqui de cima era também, na verdade, energia total, mas vista do lab. Sim. Era energia da partícula alfa, por exemplo, mais o núcleo ali, por exemplo, o núcleo que estava em repouso lá, então só tinha energia de repouso. Tá? Então, essa é uma descrição do gama aqui, em termos dessas duas energias totais, uma vista pelo lab, outra vista pelo centro de massa. Tá? Ok? Então tá bom, só tem essa variável S? A resposta é não. Na verdade são 3 variáveis, S, T e U. Tá? De Mandelstam. Né? O S é a soma do total inicial, que é igual, lógico, ao total final. Certo? Aqui por conservação. Tá? Mas eu podia fazer a diferença entre a energia da partícula alfa no começo e a energia da partícula alfa no final, e o momento da partícula alfa no começo e o momento da partícula alfa no final. Essa diferença relativística, né, isso na verdade seria o P final quadrimomento, né, menos o P inicial quadrimomento da partícula alfa, módulo ao quadrado no sentido de quadrivetor. Essa diferença, né, ao quadrado da parte temporal menos a parte espacial, ela pode ser calculada tanto para a partícula, né, de alfa quanto a partícula de projétil, certo? É a mesma, lógico. Por quê? Porque essa diferença de energia é igual a essa diferença de energia, esse momento é igual a esse momento, eles são conservados separadamente. Certo? Ok? Então você pode calcular tanto para um quanto para o outro, sim. Só que esse T tem um significado mais legal até do que o S. O S era o T total, né? O quadrivetor total. Sim. Esse T, eu vou considerar o elástico, né? Certo? Fica mais fácil fazer as continhas. Então, o P inicial é igual ao P final, eu vou chamar simplesmente de P. Vou olhar isso do centro de massa. Tá? Então, vendo do referencial, né, do centro de massa, volta aqui para essa equação 8. Aqui, né? A energia é a mesma antes e depois, no caso elástico, então esse fator é 0. Certo? Vai ficar simplesmente esse P ao quadrado aqui, P vetor. Ó. Então vai ficar o quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro. Então o quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá? Em módulo é o mesmo, se for elástico? Sim. Então, todos esses caras aqui vão ser P ao quadrado, P ao quadrado, P ao quadrado, exceto que aqui tem um cosseno, né? O produto escalar. Ó. Sim? Posso fatorar esse 2 aqui. Tá? E 1 menos cosseno, na verdade, é 2 vezes seno ao quadrado do ângulo dividido por 2. Então, esse fator nitidamente é negativo. Certo? Então, é menos 4 vezes uma constante ao quadrado aqui, real, outra constante ao quadrado real, seno ao quadrado real. Então, isso aqui nitidamente é negativo. Certo? Então, o que o S era positivo, que tinha a ver com energia total disponível no centro de massa, né? Certo? O T é negativo. Tá? Okay? Então, essa outra variável de Mandelstam é negativo. O U não me interessa muito, porque S mais T mais U, na verdade, é a soma das massas. Ali. Então, é um outro invariante. Tendo 2, você sabe os 3. Tá? O U não vou estar muito interessado. Né? Mas S mais T mais U é uma constante. Tá bom. Agora, se você olhar para isso, então, né? Como este sujeito é um momento de troca, né? Certo? Isso aqui é o quadrimomento, é a diferença, né? Do quadrimomento inicial para o quadrimomento final ao quadrado, certo? Então isso aqui é o que passa de uma partícula para outra. Por exemplo, da 1 vai ser o mesmo que vai ganhar para 2, certo? E vice-versa, certo? Esse é um momento de troca aí, sim? Então você pode pensar, eu tenho uma partícula sendo trocada entre essas duas. Pode, mas o problema é que como isso aqui é negativo, né, pensa lá no S, por exemplo, né, tinha a ver com uma massa, né, disponível, energia disponível. Como ele é negativo, essa massa seria, né, a partícula aí teria uma massa imaginária. Não serve de nada então? Né? Então, por exemplo, eu tenho a partícula alfa vindo aqui,
né? Ela é espalhada pelo núcleo. Imagina, o tempo está correndo, né, aqui no eixo X aqui, e a posição no Y, certo? Okay? Então eu tenho essas duas partículas, né, vindo, se espalhando aqui, indo embora, certo? Então, por exemplo, esse aqui é o alvo, o núcleo, no caso do Rutherford, né, vendo do centro de momento, certo? E aqui a partícula alfa. Então elas trocariam uma partícula para se espalharem, certo? Só que essa partícula então não é muito realista, certo? Porque ela teria uma massa imaginária. Aqui, então, aqui, ó, por exemplo, massa da partícula alfa, a energia inicial, momento inicial, a massa é a mesma, né, no final aqui, eu não estou vendo troca de massa por enquanto, né? Essa energia final é a energia inicial. Então a diferença entre esses dois E's aqui, os P's, fazem, né, na verdade, essa terceira partícula, ou na verdade é a partícula de gauge aqui, a partícula, o bóson aqui de troca, né, entre esses dois objetos. Então, por exemplo, um próton com outro próton sendo espalhados. Quem eles trocaram aqui? Tá? Eles trocaram essa partícula que a gente chama de virtual. Tá? Então não dá para detectar essa partícula, não porque ela teria uma massa imaginária, mas dá para fazer as contas usando esse artifício aí matemático. Então Feynman foi o primeiro a fazer contas aí, no caso aí, na eletrodinâmica quântica, né? No final dos 40, 49 por aí, né? E ele desenhava essas coisas aqui como um método mnemônico para você ler o que você está calculando aqui, certo? Porque você vai ver isso em física de partículas, tá? Mas esse T, então, tem a ver com o momento trocado, tudo bem? Você não observa essa partícula, mas você consegue fazer as contas sim, tá? Ok. Bom, já que T é negativo, vou inventar uma outra letra aqui, ó. Vou inventar esse aqui ao quadrado aqui, tá? Então, esse menos T fica positivo, tá? Ok. Eu tinha feito no centro de massa, vamos fazer no AB. Como é que fica esse... Esse aqui é o T, tá? Com sinal de menos aqui. Eu já sei que é negativo, já vou querer um positivo aqui, já corta seu quadrado aqui. Calculando o lab, então vai ficar a parte temporal ao quadrado aqui, menos a parte espacial, né? No lab, né? No lab, o P inicial do alvo ali, né, é 0, P final não. Sim. Eu estou usando a expressão, pode ser para 1, para 2, partícula que você quiser, pode. Eu vou calcular para 2 agora, no lab. Então, é tudo igual, é um escalar. Tá? Okay. Vai ficar quadrado primeiro, quadrado segundo, um menos o outro aqui, tá bom. Então, o quadrado primeiro está aqui, ó. Quadrado segundo, beleza? Menos duas vezes um vezes o outro. Esse quadrado aqui. Então, de novo, eu vou substituir isso aqui, ó, essa diferença aqui, energia-momento, né, por um m ao quadrado seu quadrado, isso é a quarta, na verdade, energia de repouso ao quadrado. Mas já tinha uma energia de repouso ao quadrado, fica com 2, tá? Posso tirar esse 2 para tirar esse m aqui, etc. E aparece justamente essa diferença aqui, ó, a energia, né, menos a energia de repouso, energia da partícula menos a energia de repouso, isso que a gente chama normalmente de energia cinética relativística. Sim? É toda a energia menos a parte parada. Certo? Então isso aqui é o que a gente chama de energia cinética. Tem lá no apêndice do nome disso, então se você nunca viu. Tá? Então eu inventei isso aqui, ó, justamente para cortar essa velocidade da luz ao quadrado aqui, fica só, né, esse Q ao quadrado, aqui, essa variável, 2 vezes m2 vezes energia cinética. No caso não relativístico, lógico, essa energia cinética aqui recai, você pode mostrar, recai no que a gente está acostumado, meio de mv ao quadrado, tá? Esse 2 corta, etc. Então a gente vê que este Q ao quadrado aqui, que é a parte, né, a parte espacial aí do momento trocado entre as partículas, é simplesmente esse sujeito Q ao quadrado aqui de propósito, aqui, esse quadrado aqui, né? De propósito também o sinal, ele é o momento ao quadrado ganho pelo alvo, tá? Okay? Então o núcleo é o momento de recuo do núcleo, ou seja, esse Q é muito pequenininho em geral, tá?
Okay? Esse Q médio, quão duro, com qual a pancada que a partícula está dando, a partícula alfa, então imagina, né? Colidindo no núcleo, aí, quanto de pancada que esse núcleo está tomando, aí, certo? Ou ele está dando isso, né, essa partícula alfa. Ele mede a dureza dessa colisão. Tá? Em geral, esse Q é pequeno, sim? Ou seja, para o caso colombiano, hein, espalhamento Rutherford, né? Esse Q é pequeno, você vai ver, na verdade, esse teu R, que é o alcance, é o inverso do Q menos da constante Planck. Tá? A gente vê isso pela transformada de Fourier, você já vai ver logo mais. Okay. Então, quanto menor o Q, na verdade, maior o alcance. É isso que acontece no caso colombiano, o alcance é infinito. Né? Não importa o quão grande esse teu parâmetro de impacto, a partícula sempre vai ter um desvio. Certo? Okay? Isso não é geral. Tá? A força nuclear, na verdade, vai ter um alcance finito, vai ter um alcance muito curto. Então, na verdade, esse Q é alto. Tá? Okay? Tudo bem? Mas, no caso que a gente está trabalhando, essas colisões são ditas suaves. Certo? Não tem muito desvio num longo alcance. Tá? Ou seja, o teu ângulo de espalhamento, se você voltar aqui para trás, ó, né? T é pequeno, Q é pequeno, então esse ângulo é pequeno. Aqui. Teu ângulo de espalhamento é pequeno? Sim. Tá? Então, olhando ali, o seno pode ser aproximado pelo ângulo? Sim. Então, na verdade, esse teu Q ao quadrado é praticamente o momento transversal aí, certo? Tá? Na hora que espalhou a partícula, então se ela ganhou algo para cima aqui, a colisão estava acontecendo na horizontal, se ela ganhou um momento na vertical aqui, né? Esse momento tem a ver com o Q, certo? Esta variável Q ao quadrado aqui, que é nada mais do que menos T aqui, a menos de constantes, certo? Tudo bem? Tá bom. Legal. Então, esse ângulo visto do centro de massa. Como é que eu passo para o ângulo do laboratório? Você se lembra, a gente já fez isso na aula passada. Né? Como é que fica agora, relativisticamente falando? Dá mais trabalho. Tá? Eu vou deixar de exercício você mostrar, né? Que a fórmula aqui fica mais complicadinha, aqui começam os gamas e os betas, aqui, etc. Tá? Lógico, isso aqui recai no limite de baixas velocidades para a fórmula da aula passada. Certo? Tudo bem? E esse treco misterioso aqui desse alcance, esse é o inverso do momento trocado, da onde veio isso? Isso vem, na verdade, né? Então, da análise de Fourier, eu já vou chegar nessa análise de Fourier. Só fazer uma passagem antes. Deixa eu escrever a seção de choque do Rutherford em função desse momento trocado. Tá? Ok? Bom, lembrando, né, que é o quadrado, seu quadrado é menos t. Volta lá para trás, equação 10 aqui. Ó. O Q ao quadrado do seu quadrado, né, é mais esse sujeitinho aqui, ou mais essa linha de cima aqui, ó. É uma constante 1 menos cosseno θ. Então, derivar nesse Q ao quadrado é derivar menos de constantes aqui, é derivar o cosseno. Tá? Ok? Então, a derivada do momento trocado aí ao quadrado, né, a menos de constantes é a derivada do cosseno. Mas derivada do cosseno, isso é seno θ, d θ, né, um sinal de menos, né? Isso é o d ômega, certo? Okay? Então, esse sujeito, na verdade, é o denominador da seção de choque de Rutherford, aqui, a menos de um fator aqui. Tá? Certo? Então tá. Para Rutherford tudo é pequeno, nada relativístico, nada demais ali. Então você pode substituir, né, esse MV ou MV inicial aqui, né, da partícula alfa. Tá? Okay? A partícula alfa, vou estar supondo também aqui que ela é muito, né, menos massiva do que o núcleo. Né? Certo? Então joga isso no d ômega do Rutherford aqui. Ó. Né? A seção de choque do Rutherford era essa constante aqui ao quadrado. Aqui era seno ao quadrado, seno à quarta, se você olhar na aula passada. E aqui era 4 vezes a energia. Né? A energia inicial. Tá?
Você pode passar toda essa tranqueira para o outro lado aqui, você chega aqui, a seção de choque, né, com uma distribuição no momento trocado, varia, então, uma constante aqui, varia com 1 sobre Q a quarta. Tá? Então, esse seu Q a quarta aqui embaixo é justamente o potencial coulombiano. Toda vez que você tiver um R a menos 1, isso aqui vai aparecer Q a quarta. Se fosse um outro potencial, apareceria uma outra queda aqui um pouco mais devagar. Essa queda rápida em Q, é 1 sobre Q a quarta, na verdade tem a ver com pequenos Qs que contribuem mais. Tá? Okay? Ele cai muito rápido com o Q, então só os Qs indo a zero que essa função explode aqui. Né? Então essa distribuição, a seção de choque pode ser vista como uma distribuição nos Qs, e os Qs pequenos é quem contribuem mais. Tá? Legal. Então, existe uma outra maneira de você calcular isso. Na verdade, isso aqui é válido até para ver, né, igual a velocidade da luz. Aqui você consegue mostrar que essa expressão, apesar de ser toda clássica, a gente não fez nada a não ser mecânica clássica aqui, né, com potencial de Coulomb aqui. A gente derivou essa expressão classicamente, mas ela é válida, na verdade, também quanticamente. Tá? Okay? Esse é o último assunto aí que eu quero falar. Dá para calcular todas essas coisas quanticamente. Na verdade, a gente sempre vai tender a calcular isso quanticamente. Rutherford é um caso simples, é um caso que dá certo fazer tanto quanticamente quanto classicamente, porque não envolve spin. Eu já vou falar sobre isso. Certo? Okay. Então, como a gente faz esses cálculos quanticamente? Tá? Então, eu vou usar um pouquinho de mecânica quântica aqui. Qualquer coisa, essa fórmula está lá no apêndice do iceberg. Tá? Um dos apêndices do iceberg, a aproximação de Born. Bom, tá. É a chamada regra de ouro de Fermi. Eu só vou precisar disso. Sim. O que acontece? A probabilidade de você passar do estado inicial para o estado final, né, é lógico que isso vai com o quadrado, né, o módulo ao quadrado aqui do valor esperado da Hamiltoniana de perturbação. Tá? Okay? Quem é a Hamiltoniana de perturbação? É o potencial coulombiano, por exemplo, no caso do Rutherford. Assim, é o que você pôs além do termo cinético, que é só energia livre. Certo? Só uma Hamiltoniana livre. Você está pondo uma Hamiltoniana de interação ali. Né? Na verdade, isso aqui é uma teoria de perturbação que você faz. Pode olhar lá. Vale a pena dar uma olhadinha. Tá? Lá. O que acontece? O que é essencial aqui? Né? O valor esperado desse potencial, né? Do sanduíche aqui, desse potencial, você vai enfiar o V aqui dentro. Tá? Elevar ao quadrado, sim, você chegou na seção de choque, números de constantes. Tá? Okay. Então, ele usa onda livre, né? Onda plana aqui, o antes e o depois, aqui, uma normalização, E aí KX aqui, certo? Okay. O K e o P aqui estão ligados pela constante de Planck. Então, o momento trocado entre essas partículas é simplesmente o delta Q aqui. É menos da constante de Planck. Então, faz essa constante igual a 1. Né? Então, o momento trocado que eu estava usando até agora, o Q ao quadrado, é o delta Q. Certo? Okay. Joga isso nessa fórmula aqui, onde o H é o teu potencial. Certo? Isso é nada mais, a menos de constantes aqui, essa constante de normalização não interessa, isso é nada mais que a transformada de Fourier. Às vezes a gente põe um tio aqui em cima. É a transformada de Fourier do potencial. Certo? É isso que a regra de ouro de Fermi te diz. Se você quiser calcular a seção de choque, por exemplo, vai ser um módulo ao quadrado dessa transformada de Fourier. Tá? Eu vou deixar de exercício, aí você vai calcular a transformada de Fourier para o potencial coulombiano. Certo? Okay. Diverge isso daqui. Calma. Porque, de novo, né, você tem o alcance infinito. Então precisa pôr um termo de convergência ali. No final você faz o termo de convergência de 2 a 0. Ele tem a ver com essa massa imaginária, tá? Daqui, ó. Sim. Depois a gente fala sobre isso. Mas, por enquanto você vai calcular isso aqui vai com 1 sobre Q ao quadrado. E, portanto, o módulo ao quadrado disso vai com 1 sobre Q a quarta, que é justamente a seção de choque aqui do Rutherford, aqui vista pelo momento trocado.
certo? Ok? Legal. Então, você podia calcular tudo isso aqui sem essa parte clássica, aqui, sem nada disso. Vem aqui, joga-se né, uma constante aqui, 1 sobre R, calcula o potencial, né, a transformada de Fourier do potencial e eleva ao quadrado, já chegou na seção de choque? Sim, é assim que a gente faz. Tá? Na verdade, é assim que a gente faz. Não fica dando volta classicamente. Claro, clássico não funciona. A gente faz quanticamente. Tá? A graça aqui é que, na verdade, a constante de Planck some. Sim? Então, se você olhar ali no potencial ao quadrado ali, né, ou então a seção de choque aqui de Rutherford, não tem constante nenhuma, porque, na verdade, não envolvia spin ainda. Tá? Depois, quando envolver spin, vai sobrar as constantes de Planck aqui. Vão aparecer nessa seção de choque. Tá? Então, é um resultado clássico, porém, que pode ser obtido quanticamente. Tá? A gente vai mais focar nessa transformação aqui de Fourier e fazer as contas dessa forma aqui para obter os resultados mais modernos. Tá bom? Ok? Então vamos ficar por aqui. São só 3 exercícios, então tem ideia aí dos 3 aí para você fazer. É isso aí. Tá bom? Então, tchau, tchau.